Larissa, vamos olhar para Boulos, porque o que a gente tem visto é que o cenário em São Paulo vai ser completamente diferente das eleições de 2022. Os 4 primeiros colocados não estarão nas urnas. A gente está falando de Carla Zambelli, de Eduardo Bolsonaro para deputado federal, para Guilherme Boulos, que foi o parlamentar mais votado em São Paulo nas últimas eleições. Na sua avaliação, isso prejudica a esquerda a conseguir fazer o campeão de votos em São Paulo? E qual é a estratégia por trás da indicação de Guilherme Boulos agora, nos 45 minutos do segundo tempo da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, para uma pasta ministerial? Pribe, eu conversei com um monte de gente ali no fim de semana a respeito dessa possível indicação aí do Guilherme Boulos. Desde que ontem à tarde, a Folha de São Paulo veio com a informação de que finalmente essa indicação sairia. Porque a gente está falando sobre isso desde janeiro, dentro do governo Lula, inclusive muita gente especula, não, tá tudo certo, uma hora ele vem, só que acaba não vindo nunca. Então, diante desse cenário, fui conversar com algumas pessoas para entender o porquê deste momento. A primeira coisa é que Boulos vai para o governo com uma missão muito clara: eleição de 2026. Essa é a tarefa dele, mobilizar a militância, mobilizar a base social do presidente Lula. Tem um entendimento de que ele saiu muito bem ao participar ativamente da convocação das últimas manifestações que contribuíram para levar um monte de gente para a rua em torno de uma agenda de esquerda, algo que não vinha acontecendo há muito tempo dentro do campo petista. Então, aquilo chama a atenção do presidente Lula, reforçou a tese de indicação de Guilherme Boulos. E aí, chegou a circular nos corredores há algumas semanas a ideia de que essa ida de Boulos para o Ministério, como a Tainá disse, poderia eventualmente ser temporária. Ele iria agora e se desincompatibilizaria em abril para disputar a eleição. Eu não acredito em nada nessa possibilidade. Não faz nenhum sentido o presidente Lula indicar um ministro agora para logo depois desindicar e colocar outra pessoa. Seria um jogo muito complicado, considerando que a gente está falando da pessoa que vai cuidar de toda a mobilização da base social, de olho nas eleições. Aí o que o interlocutor do presidente Lula me disse? Olha, Clarissa, em parte, essa é uma saída, um reconhecimento que o Lula está dando para o próprio Boulos. Por quê? Porque Guilherme Boulos teve um desempenho que demonstrou um teto nas últimas eleições. Claro, ele tem uma votação muito expressiva, foi muito bem para o Legislativo, mas quando a gente fala de uma disputa para o Executivo, a gente percebeu que a rejeição ao nome dele aqui em São Paulo fala mais alto. E tem essa ideia de que essa mesma rejeição afetaria muito a ideia de uma candidatura para um voo majoritário, que é o que gostaria Guilherme Boulos, segundo os relatos que eu tive. Então, a ida para o Ministério seria uma saída política honrosa e prestigiosa para Guilherme Boulos. Ele teria um papel crucial, determinante na articulação da campanha de Lula para 2026, fazendo essa ponte entre a atuação do governo, mobilização da militância e das bases sociais com a coordenação da campanha. Então, seria um papel extremamente nobre para Guilherme Boulos, sendo que há a expectativa de que o PT precisa buscar uma outra solução junto da esquerda para montar um palanque forte para Lula aqui em São Paulo. A gente já falou disso, tem uma pressão para que Fernando Haddad saia candidato, ainda vamos falar um pouco mais, atualizar essa informação daqui a pouco aqui ao longo do jornal, mas que a figura de Boulos neste momento, segundo Lula, contribuiria muito mais dentro do governo federal.